O título maior dessa série é Aprendendo a Andar com Deus, a história de José. Nós vimos caminhando desde o capítulo 37 e chegamos agora aos últimos dois capítulos 49 e capítulo 50. Nós vamos meditar nessa noite, nessa hora, com a graça do bom Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia então em Gênesis 49. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7, mas depois estaremos expondo todo o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai e ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi, seus irmãos, são espadas, são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e em seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, e pedir ao Senhor a manifestação da graça do Senhor nesse momento, através da exposição da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra vá de encontro com os nossos corações e cause verdadeira transformação, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha agir sobre nós de forma poderosa, ó Pai. E que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. É assim que oramos a Ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, no último capítulo nós vimos que Jacó se estabeleceu com seus filhos no Egito. Ele se estabeleceu com uma atitude de humildade. Eles se apresentaram como pastores de rebanho, e era a profissão ou o ofício que mais era desonroso naquele momento para os egípcios. E o que aconteceu é que a fome foi ficando mais severa, mais cruel, e em paralelo a isso, as pessoas davam os seus rebanhos para o faraó em troca de pagamento de comida, para que pudessem sobreviver. E quem estava tomando conta do rebanho do faraó? O povo de Israel. Então, enquanto todo mundo estava sofrendo, o povo de Israel prosperava. A gente viu que a lógica de Deus não é muito bem a lógica dos homens. Nós observamos que o modo de agir de Deus não é tão parecido assim com o nosso modo de pensar. Enquanto os homens buscam poder, presunção, arrogância e buscam conquistar por conta das suas próprias forças, nós vimos que Deus age à sua maneira, à sua forma de fazer, e Ele abençoa quem Ele quer e não abençoa quem Ele não quer. E é simples assim. É só a vontade de Deus, não existe um critério em você mesmo para que isso aconteça, a não ser a própria graça manifesta de Deus em nossas vidas. Mas nós somos levados a pensar que não, que para ter uma vida com Deus, nós precisamos conquistar isso, quando na verdade, quando a gente olha para a obra redentora de Cristo Jesus, Jesus está nos convidando, através do seu sangue da cruz, a participar com Ele, ainda que você não mereça. Jacó então se estabelece ali, e há uma cena interessante que Jacó adota os filhos de José como filhos dele. Então eles deixam de ser netos e passam a ser filhos, para levar o nome de Israel então para a posteridade. Manassés e Efraim são abençoados, e mais uma vez a gente vê que o modo de agir de Deus não é baseado nos direitos humanos, porque apesar de Manassés ser o mais velho e tem por direito uma bênção maior, por ser o primogênito, Jacó abençoa de forma especial Efraim e não abençoa de forma especial Manassés, e não tinha muito a ver com se Manassés era melhor ou se Efraim era pior, era apenas o desejo gracioso de Deus. Pois bem, o que está acontecendo agora é o seguinte: Jacó está no leito, deitado, aos 147 anos de idade, entendendo que a morte se aproximava. E o que Jacó está fazendo é o seguinte:
ele manda chamar todos os filhos, e ele vai dar uma espécie de veredito para todos eles. É aquele famoso lavar a roupa suja, é o acerto de contas, é colocar as coisas em pratos limpos. É isso que Jacó vai fazer. Então ele chama todos os filhos e um por um ele vai dizendo: olha, eu sei o que você fez, a consequência do que você fez é essa, mas ainda assim você é filho da promessa. Essa é a lógica de todos eles, com exceção de dois, que são Judá e José, que são mais abençoados por causa daquilo que eles fizeram. Aqui, meu irmão, entra um paradoxo do Evangelho, que é um negócio assim extraordinário. Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, amém? É Ele quem governa, é Ele quem dá como Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? Mas de alguma forma, aquilo que a gente faz está dentro dos planos de Deus, e por causa das nossas obras, no futuro nós seremos mais abençoados ou menos abençoados, mais cobrados ou menos cobrados. O texto de Ezequiel, por exemplo, diz que os pastores que apacentam as suas ovelhas conforme o seu próprio desejo, desses Deus irá cobrar com mais rigor. Então, quando você enxerga aí um falso profeta ou um pastor que está vendendo o evangelho por dinheiro, e você está pensando: meu Deus, mas será que Deus não faz nada? Será que Deus não está vendo? Não se preocupe, na hora certa Deus vai chegar junto dele, e não queira estar perto não, porque vai ser problema, pode respingar em você, então é melhor estar longe, porque é Ele quem vai fazer. Jacó de alguma forma teve uma revelação de Deus, o texto não mostra para nós como que é isso, mas ele foi aqui abençoado por Deus, foi iluminado por Deus para trazer o que ele vai trazer aqui, e eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro deles é Rubens. Rubens é o primogênito e por direito é o que merece a herança, é o que merece ter um nome maior, é o que merece ser mais abençoado. Mas nós já vimos que pela lógica de Deus não é assim que acontece muito bem. Não foi assim que a gente viu anteriormente? Abraão teve 2 filhos, o primeiro foi Ismael, mas o mais abençoado foi Isaque. Isaque teve 2 filhos, o primeiro foi Esaú, mas o mais abençoado foi Jacó. E por aí vai, e agora vai acontecer a mesma coisa. Rubens é o primogênito, que por direito merece ter uma herança maior. Mas agora vem, e Judá diz para ele assim: Rubens, deixa eu te explicar um negócio. Você é o primogênito, você é o mais forte, você é aquele que mostrou que eu tenho vigor, que eu tenho força. Mas Rubens, eu não esqueço do dia que você se deitou com uma de minhas concubinas na minha cama. Eu não esqueço do dia em que você desonrou o meu leito. E por causa disso, você não é o primeiro mais. Você não é mais o primogênito. Você perdeu isso. Em seguida, ele vai para Simeão e Levi. A lógica seria o quê? Se Rubem não é mais o primogênito, quem que vai ser? Simeão é o segundo. Ou Levi, o terceiro. Mas Jacó virou para eles e disse assim: olha, a ira de vocês, a maneira impetuosa que vocês agiram, matando sem dó, maldita seja a ira de vocês. Maldito seja o dia em que vocês levantaram as suas espadas para matar aqueles que eram os nossos amigos. Vocês serão dispersos em Israel, e vocês também não serão os primeiros. E aí nós vamos para Judá. E se você lembrar bem da história que nós vimos até aqui, você vai ver que Judá foi o primeiro a ter o seu coração redimido por Deus na história. Lembre-se que Judá é aquele que propôs a vender José como escravo para que eles tivessem lucro financeiro. Passado mais de 20 anos, Judá se levanta como uma liderança inesperada e se apresenta a Jacó como aquele que conduziria os irmãos para libertar o irmão que estava lá preso no Egito. Judá não só faz isso, mas depois que José faz aquela prova em que põe uma
taça de ouro na sacola de Benjamim, lembra desse negócio? Ele pôs uma taça de ouro na sacola de Benjamim, e Judá ninguém de nós roubou nada desse governador, se alguém roubou, então que esse que morra. O soldado, olha, não era nem eu ser plano não, mas já que você está falando, vamos fazer desse jeito. E eles foram indo um por um, em ordem hierárquica, até que chegou em Benjamim, o mais jovem. O soldado acha a taça de ouro, e Judá e todos os irmãos rasgam as suas vestes e começam a clamar. Mas aí Judá faz uma coisa espetacular que mostra que o coração dele foi transformado. Judá vira para José e fala assim, sem saber que José era José, e diz assim: governador, deixa eu dar uma palavrinha aqui, se o senhor permitir, eu queria falar. Permita que eu morra no lugar do meu irmão, porque meu pai não aguenta a dor de perder o seu filho caçula. Então permita que eu morra no lugar do meu irmão. E ali José, então, como a gente já viu, ele não se aguenta e começa a chorar, e abraça, e se revela, e vira um peteco, um fuzuaco. Mas a ideia é o seguinte: Judá assumiu um papel de liderança. Judá teve o seu coração redimido. Judá se transformou em um homem justo. E por causa disso, ele ganha um apelido do pai. Sabe qual é o apelido? Ele é o leão da minha tribo. Ele é o leão. Eu até arrepiei agora, achei bom demais. Ele é dele que vai vir o descendente, aquele que vai libertar a todos. O leãozinho, aquele que sai para caçar e não volta sem a sua presa. Esse que é o mais forte de todos. Esse que vai ser dele a semente que vai libertar e trazer posteridade a todos os nossos povos. É dele que vai vir quem? O leão da tribo de Judá. Ele ganha uma grande honra. Ele vai ser o ascendente de Davi, que por sua vez era o ascendente de Jesus. Judá foi abençoado. E depois, no verso 22, você vai ver que José também é extremamente abençoado. Ele ganha as maiores bênçãos do pai, ele ganha a terra mais valorosa do pai, e ele ganha os maiores elogios do pai. José, por causa da sua atitude, por causa da sua postura, sempre temente a Deus, certamente foi o mais abençoado. Meu irmão, por que isso tudo serve para nós? O que isso tem a ver comigo e com a sua vida? A primeira coisa que eu e você precisamos perceber aqui é que os 12 irmãos, com exceção de José talvez, não eram pessoas boas. Tinham cometido as suas falhas, tinham cometido os seus pecados, pecados que talvez eu e você nem nunca imaginamos de fazer. Qual de vocês pensou em deitar com a esposa de seu pai? Qual de vocês pensou em matar toda uma tribo? Covardemente. Pecados pesados. Qual de vocês pensou em matar o irmão? Não, isso aí não vale, que até isso aí eu já pensei. É outra história. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, depois descobre. Então, a ideia é o seguinte: eles não eram pessoas boas, nenhum deles. Mas ainda assim eles não deixaram de ser recompensados. Ainda assim eles não foram excluídos da promessa. Isso me faz pensar, meu irmão, que o Evangelho de Deus é algo tão espetacular, tão maravilhoso, que me une a Deus apesar de quem eu sou, apesar da maldade do meu coração. Quantos pecados eu e você praticamos e quantos outros nós pensamos em fazer e não fazemos. Sabe qual é a impossibilidade de eu fazer um pecado em relação a qualquer outra pessoa da face da terra? Nenhuma. A minha capacidade de fazer o mal é tão grande quanto a de Fernandinho Beiramar, de Hitler e de qualquer outra pessoa que você pôr aí como uma pessoa ruim. Porque o pecado que tem no coração deles é o mesmo pecado que tem no meu coração. E Jesus só me ama não porque eu sou alguém melhor ou pior, ou faço ou deixo de fazer. Não, Ele me ama porque Ele me fez filho da promessa dEle. Essa é a ideia que está sendo colocada aqui. Quando Israel faz esse acerto de contas, há uma consequência por causa dos pecados deles, mas eles não deixaram de serem filhos da promessa.
Isso precisa entrar na minha cabeça e na sua cabeça. Porque nem a morte, nem a vida, não é assim? Nem profundidades, nem anjos, nem demônios, nada nos separa do amor de Cristo. Nada. Mas nós temos dificuldade de pensar isso. Quantas vezes você já pensou, Deus não me ama? Deus não está interessado em minha vida. Jesus esqueceu de mim. Você já pensou isso? Eu já pensei algumas vezes. Segunda coisa que nós precisamos perceber nesse texto é que há consequências para o pecado. Há consequências para o pecado. Jesus te perdoa. Jesus continua te acolhendo como filho. Jesus continua dando a promessa e garantindo a promessa da vida eterna para você. Mas se você, como filho de Deus, pecar, haverá consequências, não se engane. E se não está havendo consequências, cuidado, porque filho, Deus só bate nos filhos dele. Pastor, mas tem tanta gente fazendo mal, tanta gente praticando pecados terríveis, e Deus não faz nada com esse povo. Talvez nem venha fazer. Sabe aquele ditado, que é seu está guardado? Lembra desse negócio? Está guardado mesmo. Está guardado mesmo. Esses que não são disciplinados por Deus, esses que não têm o coração constrangido por causa do amor de Deus, esses que continuam praticando o mal, a iniquidade, de forma desesperada, atendendo o desejo do seu próprio coração, a esses está guardado o castigo eterno de Deus. Não são juízes, não são governos, aonde nós repousamos a nossa esperança de justiça. Nós repousamos a nossa esperança de justiça em Deus. Sabe, eu tinha uma raiva da minha mãe. Deixa eu explicar essa frase melhor, né? Porque ficou fora de contexto assim. Minha mãe falava um negócio assim para mim, olha, você não pode fazer isso, você está entendendo? Eu estou entendendo. E eu sempre fui aquele menino medroso. Eu sei, vocês olham para mim e pensam, nossa, devia ser levado demais. Não, não era não. Não é porque eu estou falando não, pode perguntar para minha mãe. Eu era desses meninos medrosos, eu tinha medo de fazer a coisa errada. Mas isso não me impedia de fazer o errado. E toda vez que eu fazia o errado, dava zebra. Às vezes eu tinha um coleguinha que sempre fazia aquilo. Quando eu ia fazer, parecia um adulto, sei lá, acontecia alguma coisa, sei lá. E eu ficava pensando, Deus é injusto. Eu pensava isso, verdade. Hoje eu agradeço a Deus por todas as vezes em que por alguma razão, quando eu fui pecar ou pequei, aconteceu algo que constrangeu o meu pecado. Porque Deus só disciplina os seus filhos. Não fique preocupado com a disciplina do seu vizinho, meu irmão. Fique preocupado com a sua. Aliás, eu até diria para você o seguinte, Deus, por favor, me disciplina, faça essa oração. Deus, pode me bater? Não bate tão forte assim não, mas... Porque às vezes nós precisamos mesmo ser corrigidos. Nós precisamos. É isso que está acontecendo aqui. Israel está com seus filhos, lembrando o pecado de cada um, trazendo a consequência desse pecado. Mas sobretudo, o que Israel está mostrando aqui? Vocês são filhos da promessa. Vocês são filhos da promessa. Por quê? Porque Deus ama e Ele ama como decisão dEle mesmo. É graça, não é mérito. O texto continua e diz o seguinte. A seguir, verso 29, Jacó deu-lhe essas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macépla, perto de Marré, em Canaã. Campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo quanto a caverna que nele está foram comprados dos hititas.
Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. O jeito bonito de falar que ele morreu, né? É a terceira vez que o texto está falando, que Jacó está falando, olha, não me enterrem aqui, me enterrem em Canaã. Quando o texto bíblico dá tanta ênfase a uma situação, é porque tem uma lição muito preciosa aqui. A lição preciosa que eu e você precisamos aprender aqui é o seguinte: nós podemos estar no Egito, mas nós pertencemos a Canaã. Você pode estar aqui hoje, mas você pertence a Deus. Você é cidadão dos céus. Agostinho gostava de usar essa expressão: nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui, mas nós pertencemos aos céus. Nós não pertencemos a esse lugar. Mas deixe-me tratar uma coisa interessante com você aqui. Jacó falou que tinha que falar para os filhos, deu as instruções que tinha que dar, apontou para a promessa de Deus como tinha que apontar, ou seja, trouxe esperança para o coração dos filhos, deu uma última instrução pela terceira vez: não me deixem ser enterrado no Egito, me levem para Canaã, para a terra dos meus pais, eu quero ser enterrado com meu pai e com meu avô, Isaque e Abraão. Jacó estava preparado para morrer? Tinha alguma coisa pendente? Estava tudo certo? Perguntinha para você. Você está preparado também? Está tudo certo? O que está pendente que você tem que resolver? Você é louco, pastor? Fala isso não. Hã? Tem nem madeira para nós ficar batendo aqui, ó. Né? Porque nessa hora todo crente é supersticioso, né? Nós precisamos estar preparados para a morte, senão não vamos conseguir viver essa vida. Você precisa entender isso, meu irmão. Hoje mesmo, a gente estava almoçando, o Breno me contava uma história, ele nem sabia que eu ia pregar esse texto aqui, ó. E ele me contava uma história que eu achei muito impressionante. Um senhor em Brasília com 103 anos de idade. Diz que ele chamou os médicos, os enfermeiros, a equipe, ele estava internado há 5 dias. Todo mundo entrou lá e ele disse: olha, eu tenho algo importante para dizer para vocês. E ele começou a pregar o evangelho para a equipe médica, administrativa, para os enfermeiros, para todo mundo. Diz que quando ele terminou de pregar, ele se declinou na cama, respirou e morreu. Ah, que coisa louca, que coisa maravilhosa. Quem de nós está preparado assim? Quem de nós? Jacó fez o que tinha que fazer, acertou o que tinha que acertar, organizou o que tinha que organizar, apontou para Deus como tinha que apontar. Você está preparando o seu filho para viver uma vida sem você, pai? Porque pela lógica, é isso que vai acontecer. Você vai e eles vão ficar. Mas você, pai, está preparando os seus filhos como Jacó preparou aqui? Apontando para a esperança que há em Deus? Porque foi isso que Jacó fez. Olha, gente, eu estou indo. Mas é o seguinte: existe uma promessa, a gente faz parte de um povo, existe uma esperança, essa esperança repousa sobre o Criador, sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores. Não é a minha partida que vai impedir o plano de Deus de ser realizado. Quantos de nós estamos vivendo luto há anos? Jacó foi um desses. Por 23 anos ele alimentou um luto, uma dor muito grande. E não é que não dói, dói, meu irmão. Ninguém está querendo dizer que não é uma dor verdadeira, dói demais. Mas precisamos repousar a nossa esperança sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor dos Senhores. É Ele quem dá continuidade. Afinal de contas, qual é a promessa da Bíblia, do Evangelho de Cristo? Que ainda que eu morra, eu viverei.
Quantos de nós estamos sonhando com esse encontro com os nossos antepassados? Você já pensou nisso? Chegar lá, o anjo virar e falar assim: opa, que cara ali é Abraão, Isaac, tal, Moisés, ou o apóstolo Paulo, ou o Pedro ali, ó, já está brigando futebol. Brincadeira, não vai ter briga no céu. O encontro com os nossos irmãos em Cristo, com aqueles que nos antecederam e nos levaram à palavra de Deus. Olha essa frase: Jacó, que lutou com Deus, foi transformado em Israel. Agora chegava o fim de seus dias, estava preparado para se encontrar com o seu Deus. Como é bom estarmos preparados para a morte. Todos nós temos que estar preparados para o encontro com Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem morre crendo em Cristo tem a certeza da ressurreição para a vida que não termina mais. Nessa mesma história que o Breno compartilhou comigo mais cedo, esse senhor de 103 anos havia perdido uma filha. Aliás, parece que ele perdeu 3 filhas. E ele disse que falava: eu não vou no velório, não. E as pessoas: por quê? Minha filha não está lá. Minha filha está com Deus. Tem razão para a gente estar aqui. Por que você está chorando? Vamos louvar, vamos cantar, vamos agradecer a Deus porque ela conheceu o Evangelho e é motivo de louvor ao Senhor. Eu sei, é difícil pensarmos assim. Não é tão simples assim, dói. Esse próprio texto mesmo vai nos contar que José chorou. Observe o capítulo 50, olha só como ele começa. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Há uma dor quando a gente perde alguém, mas há uma esperança quando cremos em Cristo. Dói, mas de alguma forma há consolo. Há consolo. O texto continua dizendo que José mandou embalsamar a Jacó. E eles o embalsamaram. Aí foi. Levaram 40 dias para fazer esse processo e tiveram mais 30 dias de velório e tal, e essa coisa toda. Para você ter uma ideia, o faraó tinha um tempo de luto, de enterro e essa coisa toda, de 72 dias. E Jacó teve um tempo de 70 dias. Isso significa honra. Significa que o povo do Egito amava tanto a José que enterrou Jacó com todas as honrarias possíveis e imagináveis. O que é interessante quando a gente olha para esse texto? Que José chegou no Egito como um escravo, depois se tornou um prisioneiro, e de repente ele se torna governador, e agora é um dos homens mais prestigiados de todo o Egito. O povo amava José por causa da administração dele. Egito não se acabou, a fome que havia sobre a terra foi extinta por causa de como José administrou tudo isso. É interessante perceber como Deus vai transformando as nossas vidas, né? Meu irmão, às vezes você está perdido, você está pensando assim: pastor, você falar a verdade para o senhor, eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida mais. Minha vida foi para uma direção tão doida que eu não sei nem que decisão que eu tomo, não sei que rumo que eu vou. Estou perdido, igual cego em tiroteio. O que eu faço? Bom, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa exposição de José, é que você precisa temer a Deus, agir conforme o querer de Deus e confiar em Deus. Agora, se você vai ser escravo, preso ou governador, aí é com Deus. Pastor, mas eu queria uma resposta mais clara assim, tipo, vira para a direita ou vira para a esquerda. Como é que faz? Bom, você precisa temer a Deus
Você precisa confiar em Deus e você precisa esperar em Deus. Pastor, mas eu preciso... Você não está entendendo, a resposta é para amanhã, e eu tenho que tomar uma decisão. Bom, você precisa temer a Deus, você precisa confiar em Deus, e você precisa esperar em Deus. O que motiva as suas ações? É o temor a Deus? É a confiança em Deus? Você tem esperado em Deus? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós tomamos decisões ruins porque somos precipitados. Porque agimos conforme o desejo do nosso coração. A gente faz até uma oração para dar uma espiritualizada, entendeu? Tipo assim, Deus, olha, é o seguinte, eu tenho um negócio para decidir aqui e tal, mas até agora você não enviou anjo nenhum, e aqui pastor lá só fica falando negócio de confiar, esses trem, eu preciso de um trem mais claro. Eu já abri a Bíblia aqui várias vezes, não aparece nada, a resposta, a palavra que eu quero. Então, já orei, já fiz tudo isso. Então é o seguinte, estou indo para cá, se o senhor quiser, você vem. Se você não quiser, beleza também. Você acha que Deus vai fazer o quê? Vai lá, amigão. Vai lá. Se você não estiver disposto a ser escravo, a ser prisioneiro, para ser governador, não faz sentido a sua vida. Se você não estiver disposto a viver no Egito, em que nós estamos inseridos, para desfrutar da Canaã eterna com Deus, não faz sentido a sua fé. O texto chega no seu ápice no verso 15. Olha só o que diz. Jacó morreu, teve todo o funeral, teve uma comitiva que foi para lá enterrar Jacó, o povo do Egito foi junto, foi aquele negócio lindo, bonito, cheio de honra, aquela coisa maravilhosa. Depois eles voltaram, chegaram no Egito, e aí os irmãos começaram a ficar morrendo de medo. E os irmãos começaram a ficar morrendo de medo, deve ter conversado um conto assim, gente, eu acho que Jacó não matou, José não matou a gente ainda por causa que meu pai estava vivo. Mas agora que meu pai morreu, ele é o governador do Egito, ele vai pegar a gente. Já era, não tem mais jeito. Olha só o que diz o texto. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado para José. Aqui tem um negócio muito interessante. Alguns comentaristas, e eu concordo com eles, eles dizem o seguinte, que a informação que os irmãos vão dar agora não era verdadeira essa informação. Olha só o que eles dizem. Então mandaram um recado para José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que trataram com tanta maldade. Olha só que esses irmãozinhos ainda não tinham resolvido tudo no coração desses caras, não. Eles aproveitaram o luto de José e falaram assim: olha, meu pai antes de morrer deu um recado para nós. O recado é o seguinte: meu pai falou para você perdoar a gente. Meu pai falou que você precisa perdoar a gente, porque você sabe, né? Meu pai antes de morrer falou esse negócio aí. Só que José, o que dá a entender no texto aqui, é que os últimos dias e as últimas horas, José ficou totalmente com Jacó. Jacó falou tanta coisa para José, se tivesse que falar isso, você acha que ele não ia falar? É claro que ia. Mas aí José dá uma resposta, meu irmão, que é a resposta mais espetacular da palavra de Deus. Verso 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha só que coisa interessante. Eu sou o vingador? Sou eu que vingo ou corrijo a maldade e os erros de vocês? Fiquem preocupados não, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Não sou eu que vou ocupar o lugar de Deus. Verso 20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou bem. A tradução melhor aqui do texto original no hebraico é o seguinte:
vocês tiveram uma intenção má, um desejo mau em relação à minha pessoa, mas Deus teve uma intenção boa, Deus teve um desejo bom, e quando o homem tem um desejo mau, e Deus tem um desejo bom, qual você acha que prevalece, meu irmão? O de Deus. Não caia na besteira de pensar que Deus não é governador e soberano de todas as coisas. Quando Ele quer fazer algo, não tem nada que impeça Ele de fazer. Ah, mas Deus respeita a minha vontade. Uma ova que respeita. Ele é Deus, Ele não precisa respeitar a sua vontade. Rei não respeita a vontade de ninguém. Rei manda. E Ele é rei. Ele vai fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, porque Ele é Deus. José sabia disso, e José sabia que não podia ocupar o lugar de Deus, trazendo juízo sobre os seus irmãos. Vocês pensaram o mal para mim, mas Deus pensou o bem. E por que Ele fez isso? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Eu não só perdoo vocês, como eu vou sustentar vocês e sustentar os filhos de vocês. Eu vou ser o mantenedor de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou colocar vocês em meu lar, eu vou cuidar com todo carinho, com todo poder, com toda a autoridade que me foi dada, porque eu não tomei o lugar de Deus para guardar rancor de quem quer que seja. O meu coração é livre, porque quem aplica juízo é Deus. Então, quando nós não perdoamos alguém, nós estamos tomando o lugar de Deus. Eita, pastor, que agora lascou. É exatamente isso. É exatamente isso. Sabe, meu irmão, não fica pensando assim, o pastor está falando para mim. Não. Eu estou falando do texto bíblico para você e para mim. Porque perdoar também não é fácil, não. Não é um negócio simples, não. Não é uma coisa que a gente... tem feridas que são profundas. Mas se eu não sou Deus e não usurpo o lugar de Deus, eu não tenho o direito de ser juiz nem executor de quem quer que seja. Pesado, mas é a realidade. Entendeu? Tranquilo? O texto termina dizendo o seguinte, verso 22. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu seus filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui, porque José aprendeu com o pai que ele pode até estar no Egito, mas ele não pertence ao Egito, ele pertence a Canaã. Então ele diz o seguinte: quando eu morrer, me leva junto. Aliás, quando vocês saírem do Egito, me levem junto, porque eu creio na promessa de Deus. Deus prometeu que irá nos levar para Canaã. Deus deu uma terra prometida aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e Ele vai nos conduzir a essa terra. E quando Ele fizer isso, me levem junto com vocês, levem os meus ossos junto com vocês. Meu irmão, Deus prometeu através de Cristo Jesus uma vida eterna, um céu eterno com o Senhor. E é isso que impulsiona as nossas vidas hoje, assim como impulsionou o povo de Israel durante 400 anos de escravidão no Egito. Por que o povo ficou escravo no Egito, orando, clamando e não se rebelou? Porque eles aprenderam a temer, a confiar e a esperar. Eles temiam o Senhor, eles confiavam na palavra do Senhor e eles esperavam
no Senhor. Quanto tempo demorou? 400 anos. Então, às vezes, Deus não responde tão rápido assim, não. O sinal do Wi-Fi não é tão bom. Nós precisamos ter paciência. Paciência. O aspecto mais bonito de toda a narrativa é a capacidade de José de perdoar. O que aconteceu com ele era impensável. Nossa reação natural é pensar que ele estaria justificado se usasse seu poder e status para retalhar contra os seus irmãos. Entretanto, ele não fez. Esperou na soberania de Deus e confiou em sua providência. Resultou daí o perdão. José cancelou a dívida. Afinal, perdão significa isso. Só para deixar claro, eu já disse isso algumas vezes. Perdoar não significa esquecer. Perdoar significa não colocar mais culpa. Então, mulheres, as mulheres têm uma capacidade de guardar mais coisas que os homens. Quando você diz para o seu marido assim, olha, eu te perdoo por você ter ido jogar bola e não ter me avisado. Eu te perdoo por você ter feito uma trilha e não ter me avisado. Eu te perdoo por você ter andado de bicicleta e não ter me avisado. Eu te perdoo por você... Enfim, se você realmente perdoa, significa que nunca mais isso vai voltar à tona. Ih, pastor, então não perdoei não. Então precisa perdoar. Porque perdão não é que você vai apagar o que aconteceu. Você pode até contar essa história depois, para os filhos, para os netos, como comédia, como motivo assim, vamos rir todo mundo. Mas se você pegar e falar assim, eu perdoo, mas em seguida pegar esse mesmo acontecimento e jogar na cara da pessoa, então você só perdoou da boca para fora. E não foi isso que Jesus fez com você. Jesus pagou as suas penas, mas não apagou o que você fez. Em algum momento isso vai ser trazido à tona. Você vai para o céu? Vai. Por causa do que você fez? Não. Por causa do que Jesus fez. Mas em algum momento as suas obras vão ser consideradas nessa equação. Não tem a ver com salvação, mas elas vão ser consideradas. Você precisa aprender a perdoar, meu irmão. Se tem um negócio que a gente aprende em José, é a capacidade de perdoar. E eu vou falar um negócio para você. Se você acha que a sua ferida é profunda, imagine a de José. Ter sido traído por todos os seus irmãos. Ter passado 23 anos no estado de miséria absoluta por causa dos seus irmãos. Eu tenho convicção que você não passou por isso. Você pode até ter sido traído pelos seus irmãos, mas você não passou 23 anos na miséria como consequência disso. Concluindo, saiba que Deus te perdoa. Você precisa saber desse negócio. Deus te perdoa. Ele te perdoa. De quais pecados? Todos eles. Pastor, mas tem alguns que são muito sujos. Ele te perdoa. De todos eles, Ele te perdoa. Todos eles. Consequência disso, tem esperança. Eu tenho medo de não ir para o céu, pastor. Eu acho que eu não vou, não. Bom, isso é bom. Se você pensa assim, é bom. Você já está na metade do caminho. Porque quem acha que é bom demais para ir para o céu, certamente não vai estar lá. Só aqueles que acham que são absolutamente miseráveis é que vão estar lá. Tenha esperança em Jesus e não em você. Tem esperança. Olha que coisa legal. Jacó, no leito de morte, apontou a vida dos seus filhos para Deus. José, no leito de morte, apontou a vida do povo de Israel para Deus. Eu e você devemos apontar a vida das pessoas para onde? Deus.
Terceiro, não existe pecado oculto. Deus sabe de tudo. Arrependa-se. Eu estou lembrando de Rubens aqui. Até agora não tinha acontecido nada. Diz o texto em Gênesis 32 que Jacó ficou muito irado com Rubens e tal, mas passou. Jacó já estava na beira da morte. E começa o discurso dele de um jeito bonito. Olha só como é que Jacó fala: Rubem, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Rubem está como, hein? Eita, vem coisa boa aí. Turbulento como as águas, já não será mais superior, porque subiu à cama do seu pai e ao meu leito o desonrou. Eu fico imaginando que Rubem não estava nem passando pela cabeça dele que Jacó ia trazer isso. Meu irmão, esse não era exatamente um pecado oculto, mas era um pecado não tratado. Não existe pecado oculto. Ninguém está vendo. Pastor, pecado é só quando a gente faz mal para o outro, não é? Quando eu não faço mal para ninguém, está tudo certo, não é assim? Não. Pecado é quando você denigre a imagem de Deus, quando você rompe com a santidade de Deus. Então, quando você pecar, você sempre precisa pedir perdão a Deus. Às vezes nós até falhamos com alguém e pedimos perdão a esse alguém, mas esquecemos de pedir perdão a Deus. Nós desonramos o nome do Senhor quando pecamos. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se. Prepare-se para se encontrar com o Pai na eternidade. Eu já usei esse exemplo algumas vezes, vou repetir. Imagine que Deus vai te chamar amanhã, 9 horas da manhã. Mas antes Ele vai fazer uma entrevista com você. Como é que você vai se apresentar a Ele, meu irmão? Lembra desse horário, 9 horas da manhã, para você ficar com medo amanhã. 9 horas, Deus fala: cheguei. Você vai morrer daqui a pouquinho, mas antes nós vamos bater um papo. Como é que vai ser, meu irmão? Pastor, eu vou correr. Você precisa estar preparado para morrer, senão você nunca vai estar preparado para viver. Nunca. Quinto, perdoe quem te feriu. Quando não fazemos isso, estamos dizendo que o que Deus faz é insuficiente. Você viu que deu uma aliviada aqui? Porque José disse o seguinte: eu não sou Deus. Então, quando a gente não perdoa alguém, na verdade nós estamos dizendo que nós é que somos Deus. Oh, eu queria te pedir perdão, meu irmão. Você vira para a pessoa e fala assim: eu queria te pedir perdão. Desculpa, eu feri você, eu magoei você. E a pessoa diz assim: não. E ela acha bom. Não. Não, você me feriu na alma. Foi profundo demais. Não. Não. E a pessoa acha bom, é top. Está em mim. Poder de perdoar ou não de perdoar. Vai viver sem perdão, infeliz. Ora. Tadinho. A lógica de Deus não é essa não, meu irmão. Se alguém chegou para você, pediu perdão de maneira sincera e você não perdoou, o problema é seu. Porque para Deus, e Ele com Deus, está tudo certo. Está tudo beleza. O poder de perdoar não repousa sobre você, repousa sobre Deus. É tolice pensar que isso é seu. Lembre-se, você não é Deus. Sexto, saiba que vivemos no Egito, mas pertencemos a Canaã. Glória a Deus. Amém? Nós estamos no Egito. É um mundo hostil a nós. É um mundo injusto. É um mundo cada vez mais corrupto. Cada vez mais louco.
com cada vez mais salvadores se apresentando, falsos messias se apresentando. Agora o fulano vai salvar o mundo, agora aquela instituição vai salvar o mundo, agora não sei quem vai salvar o mundo. Não! Não confie no faraó, não confie no Egito, porque você não pertence ao Egito, você pertence a Canaã, você é cidadão do céu, você não é cidadão daqui. Confie no Senhor Deus. Porque toda vez que você colocar sua confiança em pessoas, instituições, governos, ideologia, seja lá o que for, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Porque todas elas são falhas. Uma última frase. Quando olhamos para toda a história de José e seus irmãos, podemos começar a perguntar, por que Deus não escolheu pessoas melhores? Você não pensou nisso em algum momento dessa exposição, não? Fala, mas esse Jacozinho o nome já é trapaceiro, o nome do cara, trapaceiro. E teve mas vai ter filho ruim assim lá longe. Salvou só José e Benjamim, o resto ninguém valia nada. Por que Deus escolheu esse povo? Pela mesma razão que Ele escolhe a mim e a você. Porque Ele é um Deus gracioso, um Deus de amor. E Ele abençoa quem Ele quer e não abençoa quem Ele não quer. Paulo, em Romanos capítulo 9, diz assim, Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu quero e não terei misericórdia de quem eu não quero. E você achando que é o bonzão aí, né? Não. Nós somos ruins. Todos nós aqui. Todos nós. Ruim. Nós estamos nivelados por baixo. Talvez Deus escolheu Jacó e os seus filhos como representantes do povo de Deus, como patriarcas, para que a gente pudesse ter esperança. Porque já pensou se fosse um pai top, com 12 filhos top? Todo mundo tipo José assim, foge das mulheradas, tal, firme, não, sou escravo, tá beleza, faz tudo certinho, pá. Já pensou 12 José? E a gente falar assim, nossa, vai ter que ser igual a esse cara, hein? Lascou. A esperança de ir para o céu ia acabar para nós. Aliás, se tem uma coisa que a Bíblia faz, diferente de qualquer outra história religiosa, a Bíblia é a única história, em termos religiosos, que conta o podre ou os podres de seus personagens. Todos os personagens bíblicos são terríveis. Qual o maior rei da história de Israel? Davi. Qual o homem mais mulherengo da história de Israel? Salomão. Davi ficou em segundo. Qual o mais assassino de todos? Aí é Davi mesmo, mais assassino, o cara que mais matou. Matou tanto que Deus falou, vou deixar você construir o templo, não, que aí é avacalhação, aí não. Aí é exagero. E assim vai, meu irmão, você vai vendo as histórias, é desse jeito. É desse jeito. Eu fico pensando Jesus quando foi escolher Mateus, o publicano, cobrador de impostos, para discípulo. Ele chega lá, o cara está sentando, trabalhando, escritóriozinho, como se fosse contador do Império Romano. Ei, você aí, ó, vem caminhar comigo. Os discípulos falaram, não, Jesus, esse não. Esse não, escolhe o do lado. E Pedro? Pedro é top, não é? Impetuoso, nervoso, cortou a orelha do cara, queria ir para a faca. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ainda ficou com inveja de Paulo. Lembra? Está lá em Gálatas. Paulo estava tudo belezinha lá com os caras. Quando chegaram os judeus, Pedro sentou com os judeus e começou a falar mal do Paulo. Né? Esse cara aí, ó, ele senta com todo mundo. E Paulo então? Assassino, perseguidor do povo de Deus. Você sabe por que Deus conta a história desses homens? Porque nós somos como esses homens.
pecadores, miseráveis, pessoas que não merecem nada e ainda assim são alcançados pela graça maravilhosa de Deus. É por isso. Toda essa narrativa nos mostra que Deus tem o controle absoluto da história, que Ele usa pessoas improváveis e que perdoa e transforma o coração mais sujo. Toda essa narrativa nos aponta para uma redenção que só acontece em Cristo Jesus. Amém. Nós temos a redenção pela graça maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Quero convidar a equipe de louvor aqui. Nós vamos ter um momento de ceia. Enquanto eles vão vindo, eu vou fazer uma oração. Quero que você feche seus olhos, meu irmão, e que você reflita sobre isso. Em qual momento você achou que você era bom demais? Tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração. Sabe que se tem uma coisa que a gente pode aprender nessa história, é que nós não somos bons o suficiente. Mas Jesus é bom o suficiente. Nós não merecemos, mas Jesus mereceu tudo. Sabe, é difícil lidar, por exemplo, com a dor do luto, como a gente falou rapidamente aqui. Mas se você se agarrar a Cristo, isso é possível. Se você ter esperança em Cristo, isso é possível. Porque não importa o quão bom ou quão mal o nosso coração seja, nós sempre temos esperança em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Quero convidar os presbíteros para nos ajudar aqui, na distribuição dos elementos. Convidar o Heiler para nos ajudar aqui também.